Olá pessoal, professor Antônio Alves, e hoje eu estou aqui para compartilhar um sentimento com vocês. Bom, de vez em quando eu recebo algumas provocações, algumas brincadeiras, seja nas palestras, nas redes sociais, sobre o fato de eu falar tanto sobre educação e principalmente sobre o fato de eu falar tanto sobre educação dos filhos dos outros e não ter filhos, né? E daí tem gente que literalmente me chama de hipócrita nesse sentido, dizendo que eu sou aquele clássico fala, mas não faz. E um outro ponto que me pega muito é a questão da idade. Eu acabei de completar 28 anos e para algumas pessoas isso se torna aí um empecilho para o meu trabalho. Isso acaba se tornando uma espécie de demérito. E de imediato, pessoal, é lógico que eu concordo que quando eu for pai, eu vou saber muito mais sobre educação. Ou que quando eu tiver 40, 50, 60 anos de idade, eu vou ter muito mais sabedoria de vida. Não é isso que eu estou discutindo. Inclusive, isso caminha muito na direção daquilo que eu considero, da minha concepção de bom professor. Hoje, a título de exemplo, eu não me considero um bom professor, eu me considero um professor dedicado. Porque para mim, eu reforço, para mim, eu não estou generalizando, essa é a minha concepção, vocês não precisam concordar comigo. Para mim, um bom professor, além de ser dedicado, ele tem muitos anos de experiência. Tá? Para mim é isso. A questão é que esse segundo item, literalmente só o tempo é que vai me trazer. E eu não posso ficar parado esperando as coisas acontecerem. Eu preciso trabalhar e correr atrás dessa experiência. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de registrar que no ano que vem eu completo 10 anos de dedicação à educação. Eu cursei 2 graduações, uma especialização, um mestrado, publiquei alguns livros e sigo publicando, atuei em diversos espaços escolares e não escolares, em instituições públicas, privadas. Atuo hoje, por exemplo, aí na formação de professores no ensino superior, na formação continuada, em espaços públicos e privados também, e principalmente com o acompanhamento pedagógico familiar. Então o que eu quero dizer é que ao mesmo tempo eu também não comecei ontem. Mas na minha concepção não é isso que por si só me habilita a falar sobre educação. E sim, pessoal, eu poderia dizer, eu tenho formação técnica, eu tenho experiência, eu publiquei e tudo mais. Eu poderia utilizar esse argumento para dizer que não, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Mas a gente sabe que qualquer cachorro morto que você chuta por aí hoje tem muita formação, tem muita produção. Então, apesar de sim eu respeitar a minha história, de eu respeitar a minha formação, a formação e a história dos meus pares, dos meus colegas, não é isso que, para mim, não é isso que me habilita por si só a falar sobre educação. Daí você vai me perguntar, tá bom, então se não é isso que por si só te habilita a falar sobre educação, então o que me habilita, pessoal, a falar sobre tudo isso? Antes de ser professor, educador, escritor, palestrante, ainda que iniciante em todas essas áreas, eu sou filho, pessoal. E eu não sei se vocês sabem, mas essa é talvez a posição mais importante dentro de uma família. E mais do que isso, eu sou um filho curado. De maneira que eu olhei nos olhos dos meus pais, eu olhei nos olhos do meu pai, da minha mãe e pedi perdão para eles. E pedi perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas ofensas. E eu os perdoei pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas ofensas. Inclusive eu tive aí períodos da minha vida, eu falo mais da adolescência, em que eu odiei os meus pais, já odiei muito os meus pais, mas eu aprendi rapidamente que ninguém cresce, que ninguém avança nessa vida sem honrar pai e mãe em cada dia da sua existência. E eu nem estou falando, pessoal, de uma visão religiosa, eu estou falando de uma relação lógica de reprodução de comportamentos. E isso, inclusive, a própria pedagogia também explica com muita tranquilidade. E para vocês terem uma ideia, pessoal, a minha relação com os meus pais ela é tão bem resolvida que eu costumo dizer assim, se alguém me ligar agora e disser assim, Antônio, seus pais morreram, para além, evidentemente, da dor imensa que naturalmente isso me causaria, eu estaria tranquilo. Eu estaria tranquilo com a certeza de que eu honrei o meu pai e a minha mãe em cada dia da existência deles. Eu estaria tranquilo. Sobre isso, eu vou fazer depois um outro vídeo, eu costumo colocar ou no meu Instagram, no Instagram e no YouTube completo, no Instagram ali eu só aviso, um vídeo falando sobre isso, sobre a minha relação com os meus pais, um pouquinho sobre todo esse processo ao longo do meu crescimento, mas esse é um assunto e um vídeo para outro momento. Então não importa, pessoal, se seus pais são pobres, se são agressivos, se são alcoólatras, meu pai é usuário de droga, eu tenho que honrar ele mesmo assim? Tem. Faça a sua parte. Nós, filhos, estamos aqui para honrar os nossos pais. Se os seus pais erram, se os nossos pais erram, se eles falham, daí não cabe a nós resolvermos isso.
A gente pode ajudar quando possível, mas pai é pai, filho é filho e é muito importante que esses papéis não sejam invertidos. E um complemento, pessoal. Eu não estou aqui dizendo que tudo que eu faço é uma reprodução das minhas representações sociais do que é ser família, do que é ser filho, do que é ser pai ou mãe. Eu não aplico só as minhas experiências pessoais práticas ao meu trabalho, mas ao contrário. Sim, a minha formação, ela me dá condições e ela me habilita a discutir os assuntos que eu discuto e a desenvolver os trabalhos que eu desenvolvo. Então eu diria que há a união, sim, entre as minhas experiências, entre as minhas vivências, tanto no meu seio familiar quanto no meu campo profissional, unida aí a minha formação técnica. É tudo isso que me dá a condição necessária para poder fazer esse trabalho. E outro ponto que eu preciso reforçar aqui é que existem muitos pais que não se reconciliaram com seus pais, que não perdoaram seus pais, que não honram seus pais e que guardam ressentimentos, e acaba que eles reproduzem uma relação de conflitos com os seus filhos por conta de tudo isso, ainda que inconscientemente. E talvez a questão central aqui é que se eu não aprendi a ser filho, talvez seja muito difícil que eu crie um filho capaz de me honrar independente de qualquer coisa. Ou seja, em outras palavras, é muito difícil ser pai quando não se aprendeu nem a ser filho. E eu vejo isso toda semana com as famílias que eu acompanho, quando eu vejo os pais se queixando: meu filho é ingrato, ele é acomodado, ele não faz isso e tal. E aí chega um momento que eu preciso apontar para o pai e para a mãe, onde eu digo: tá bom pai, tá bom mãe, mas você está percebendo que você está reproduzindo com o seu filho a relação que você tinha ou tem com o seu pai? Daí a pessoa entra em choque, né? Não, porque eu não faço isso, porque eu prometi que eu não faria com meu filho aquilo que o meu pai fez comigo. Por isso é importante, pessoal, perdoar os erros dos nossos pais, porque um dia a gente vai precisar que os nossos filhos perdoem os nossos erros. A gente vai errar, nós somos seres humanos, mas é importante não reproduzir os mesmos erros por gerações e gerações. É bom, é importante quando a gente abre espaço para cometer novos erros, por assim dizer. Enfim, pessoal, eu não posso falar do trabalho dos outros. Nesse sentido, eu posso falar apenas sobre o meu trabalho. Eu sou casado, mas eu ainda não tenho filhos. Hoje, nesse momento, eu sou um professor, um educador tecnicamente formado e habilitado para tratar dos assuntos que trato. Mas eu reforço, pessoal, antes de qualquer coisa, eu sou um filho curado. Eu sou um filho que reconheceu a autoridade dos seus pais na sua vida. Eu sou um filho que, antes de reconhecer as autoridades da sociedade, eu reconheci as autoridades que eu tinha dentro da minha casa. E pode até ser que ainda assim tudo isso não seja suficiente, mas é um bom ponto de partida para eu poder falar sobre educação. Um grande abraço, pessoal!